O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus pôs as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou curioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta mulher de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não devia ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Nós que estamos nesta 30ª semana do tempo comum, vamos nos aproximando cada vez mais dos últimos momentos da vida de Jesus no Evangelho. E até mesmo por isso, as situações de conflito começam a aumentar, até chegar o ponto em que Jesus ele vai ser preso, e aí então vai sofrer a sua paixão, o seu amor por cada um de nós, vai levá-lo a cumprir na obediência até o fim, passando pelas dores, pelos sofrimentos, para que então eu e você, pela morte dele na cruz, sejamos libertos, sejamos resgatados. Isso daqui a alguns dias já, né? Porque já estamos no final do mês de outubro, daqui a pouco é novembro, e se encerra o ano litúrgico, portanto também se encerra o ano da misericórdia, e por isso devemos aproveitar este ano, né? Você que é peregrino, quero mais uma vez acolher você, que veio ao santuário, veio celebrar comigo, rezar junto comigo esta missa pelas famílias, mas se você ainda não passou pela porta da misericórdia, depois aproveite no final da Santa Missa para passar pela porta da misericórdia que nós temos, porque está acabando o ano, né? Então a gente tem que aproveitar esta graça que é este jubileu extraordinário e assim lucrar as indulgências, né? A porta é a porta central do santuário, a porta maior do santuário, então fica fácil para localizar. Aqueles que estão em casa também podem, né, vir e quando vir aqui lucrar a indulgência do ano da misericórdia. Mas falando sobre a liturgia de hoje eu estava lendo um pouco, né, no site da Canção Nova, que fala sempre das atividades do Papa, papa.cançãonova.com, e ali falava da homilia dele de manhã na Casa Santa Marta, que é onde ele normalmente celebra a missa para aqueles que vão lá em Roma, ele sempre celebra neste lugar. E o Papa falava justamente ele usava um outro termo, mas para dizer assim, que não é fácil ser cristão. Que ser cristão não é uma atividade para qualquer um. Que ser católico não é algo que é simples, que é fácil. Ao contrário de que muitas filosofias, muitas correntes vão pensar que vai assim, não, o cristianismo é uma fuga.
Você vive esta realidade de ser cristão para fugir da realidade do mundo. Então, como você não tem aonde colocar as suas esperanças, você coloca a sua esperança em algo que é superior, em algo que é isso, que é aquilo, para facilitar as coisas. E eu pensando sobre esta frase do Papa, né, ser cristão não é fácil, eu ficava refletindo justamente sobre essas questões que realmente não é fácil. Ao contrário, aquele que quer ser cristão e viver como cristão, ele sabe que ele vai passar por muitas dores, por muitas dificuldades. Ele sabe que colocar em prática aquilo que é o desejo de Jesus a cada um de nós, não é uma tarefa fácil para qualquer um. E o Papa dizia justamente isso por conta da primeira leitura de hoje. E também por conta daquilo que é o Evangelho, mas de maneira especial por conta daquilo que é a primeira leitura de hoje, quando São Paulo está falando aos cidadãos de Éfeso, portanto, aqueles que tinham se convertido ao cristianismo dentro desta comunidade, ele fala para eles, olha, então, começando para cada um aquela realidade, vocês têm que ser bons um para com os outros. E aí, o ser bom de um para com o outro, não é ser bom apenas com quem é bom comigo. O ser bom para o outro é algo que parte de mim, algo que eu tenho necessidade e eu vou e realizo. E isto não é fácil. Por que não é fácil? Porque nem sempre a gente consegue ser agradável àqueles que são desagradáveis conosco. Até mesmo a gente às vezes tenta no primeiro ou no segundo momento, mas chega uma hora que a coisa é tão assim, que a gente fala assim, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais me envolver com esse negócio. Se a pessoa não quer, né, eu não estou mais afim, eu não quero mesmo, e pronto, e basta. Só que aí muitas vezes a gente vai na missa, aí ouve o padre falar, ou a gente lê o Evangelho e fala assim, não, eu sou cristão, eu tenho que dar mais uma chance, e aí a gente volta atrás, acaba dando mais uma chance, e aí continua essa luta. Portanto, não é fácil. Não é fácil como São Paulo diz, olha, sede bom para com seu irmão. Mas com aquele que é meu amigo, é mais próximo, essa pessoa que a gente faz tudo junto, vive tudo junto, esse pode deixar que eu vou ser bom sim, até mesmo porque eu sendo bom com ele, vai passar o tempo, ele também vai ser bom comigo, tudo resolvido. Não. O que o Senhor pede é ser bom aqui, porque São Paulo está pedindo, né? Na verdade é um desejo de Deus e São Paulo transmite isso. Ele está falando assim, olha, todos aqueles que fazem parte da comunidade ali, você tem que ser bom para com ele. Mas todos, todos. O Senhor tem certeza que é todos? É todos. Nossa, mas aí é difícil, porque tem alguns ali no meio ali, e aí eu falo da realidade da sua família, tem uns ali que não dá, não. Né? Aí os genros já começam a pensar na sogra. Mas até com a sogra, senhor? Até com ela. Não, mas o senhor não conhece ela. Porque se eu soubesse a sogra que eu tenho... Mas aqui está falando que é todo, sem exceção, gente. E é para amar, é para ser bom com ela. Mas o senhor não sabe o que ela faz na minha vida. Falei assim, olha, então... é ser bom, porque ser bom apenas com aquilo que é agradável com a gente é fácil. E aí ser bom com essas pessoas é complicado, mas é a vontade de Deus. E aí a gente então vai transmitindo este amor. E aí ele pede mais, olha, não é só ser bom não. Né? São Paulo, as exigências dele na carta hoje, todo mundo vivesse. O começo do capítulo 5 da carta de Efésios, a gente já vivia o paraíso na terra. Porque ele fala assim, além de você ser bom com essa pessoa que você está lembrando, né, para não ficar mal com a sogra, né, porque sogra a gente sempre fala, né, da sogra. Sogra é uma maravilha, por exemplo. Né, eu não tenho problema nenhum com a minha. Né? Não sou casado, né, então para mim é fácil. Mas para dizer assim, ele fala assim, não é só ser bom. Além de ser bom, você tem que ser compassivo. Ou seja, você tem que agir ainda com compaixão com essa pessoa. Né, você tem que ir ao encontro dela. E ainda perdoar ela. Não, mas espera aí, senhor. Ser bom é uma coisa. Ter que compadecer com ela, viver as coisas, é outra coisa. Agora, além de tudo, eu tenho que perdoar. É aquilo que Jesus está pedindo para nós. Por isso que o Papa dizia, gente, não é fácil ser cristão, não. Quem acha que é fácil ser cristão, olha,
está enganado. Mas, então, por que eu vou fazer tudo isso? Se é duro desse jeito, porque é agindo desta maneira que a felicidade plena vai entrar na sua casa, vai entrar na sua família. Nós muitas vezes somos tentados, assim como o Evangelho de hoje fala, a nos revoltarmos diante de algumas situações. O Evangelho de hoje é muito interessante, à medida que Jesus ele vai cutucando as realidades das estruturas que tinham sido fixadas por alguns, que não era a vontade de Deus no tempo dele. Né? Me explico. Ou seja, no tempo de Jesus, a lei existia para que todos cumprissem. Mas qual era o objetivo da lei mosaica, da lei de Deus? Fazer justamente com que aquelas pessoas tivessem mais comunhão com Deus. Só que à medida que o tempo vai passando, parece que essas pessoas, elas vão se fixando, ficando cada vez mais naquilo que é a lei e se esquece da comunhão com Deus, que é caridade, que é misericórdia, que é amor. E à medida que se esquece disso, parece que é justamente apenas o cumprimento do preceito e não a proximidade com Deus que vai fazer com que elas sejam salvas. Lógico, nós temos que cumprir aquilo que os mandamentos nos exigem, nós temos que cumprir aquilo que são os nossos deveres, mas acima de tudo, em virtude de uma intimidade, de uma comunhão com Deus. Porque caso contrário, eu posso cair no erro de agir como este chefe da sinagoga, aonde, ao invés de eu ficar contente, porque uma pessoa que há 18 anos estava sofrendo com uma enfermidade, eu me preocupo com o preceito da lei, falo assim, não, espera aí, mas já foi 18 anos mesmo, o que é que tem um dia mais, um dia menos? Com Deus não, com Deus o tempo da graça é o agora. Com Deus a manifestação dele na nossa vida é agora. E portanto temos que permitir que a misericórdia dele haja no tempo de hoje. E aí falando às famílias, quantas e quantas vezes você tem carregado o fardo, o peso e ficado como esta mulher, encurvado na sua vida, porque você não consegue fazer aquilo que São Paulo pediu, que é justamente dar o perdão, que é justamente ser bom para com o outro. Às vezes a pessoa briga na família, fica anos sem se falar, e aí você pergunta para ela, fala assim, mas você não conversa com seu irmão? Não converso, padre. Falei, sério? Ah, padre, não tem jeito, eu não converso com ele, já faz muito tempo. Ué, mas quanto tempo faz? Ah, nem sei, padre, já faz uns 15 anos para mais. Ah, é? Mas por que vocês brigaram? Eu não lembro, mas eu sei que eu não converso, mas não lembra mais nem o que é a questão da discussão. Não sabe mais qual que é o motivo. E foi guardando isso e vai jogando esses pesos nas costas, ao ponto de não conceder o perdão, de não ir ao encontro do outro, e vai como que se encurvando, carregando isso dentro de você, que vai fazendo mal para você mesmo. Mas padre, não é fácil perdoar, não é mesmo, mas é o melhor para você. Como que o perdão traz a libertação, e isso não só no sacramento da reconciliação, mas quando se tem a capacidade de sentar em família, de rezar em família, de pedir perdão um para com o outro, como a coisa fica leve. Mas padre, ele não merece. O Senhor não está falando de merecimento, nenhum de nós merecia o preço que ele pagou por cada um de nós, para que Deus nos perdoasse. E mesmo assim, por obediência ele fez. Porque nós somos dependentes desta graça, e por conta do sacrifício dele, por conta daquilo que ele fez por nós, nós podemos então entender quando São Paulo, no finalzinho da primeira leitura de hoje, que é justamente o versículo 8, fala assim, olha, antigamente, ou seja, outrora, vocês eram trevas, mas agora, por causa do Senhor, vocês são luz, e pode ser luz dentro de casa. E aí ele diz, então, vivei como filho da luz. Ou seja, aquele que leva o Evangelho, aquele que é bom, aquele que é compassivo, aquele que perdoa, aquele que é justo, quando tem que ser justo, de chamar a atenção, de corrigir, de pôr na linha, mas tudo na misericórdia de Deus, para que o amor, a misericórdia prevaleça, e não a lei, e não a regra em si.
Como eu disse, não tiro nada daquilo que a lei e a regra têm, que nós devemos cumprir. Mas, acima de tudo, se viver ela sem o auxílio da caridade, sem o auxílio da misericórdia, as coisas perdem o sentido. E aí nós vamos invertendo os valores. Jesus chama a atenção para esta realidade quando diz: gente, até com um animal vocês possuem a misericórdia, ao ponto de soltar o animal no dia de sábado para ir comer, para ir beber, para ir pastar. E esta mulher que está presa há 18 anos, será que eu não posso libertar ela neste dia? A lei, a regra, ela tem que ser vivida. Se existe a necessidade da punição para com o outro que errou, que causou um trauma, porque, afinal de contas, você não vai perdoar alguém porque essa pessoa chegou e deu para você um buquê de rosas. Você não vai perdoar alguém porque essa pessoa chegou para você e falou assim: olha, eu sei que está muito difícil a sua vida, então faz o seguinte, dá sua conta de luz aí que eu vou pagar. Aí você fala: perdão porque você está pagando minha conta de luz atrasada. Perdão porque... Não. A gente tem que perdoar o outro quando ele fez algo que é traumático, quando ele fez algo que é contrário àquilo que era a nossa vontade, o nosso querer, quando ele fez algo que nos machucou, nos feriu. Por isso que a gente tem que agir com o perdão, com a misericórdia. E viver muitas vezes isso não é fácil. E viver muitas vezes isso dói por dentro. Mas ao mesmo tempo é o que é o necessário. É o que Deus pede para cada um de nós. E mais ainda, Ele sabe que vivendo isso, nós seremos livres, nós teremos a capacidade de agir. Mas, Padre, é muito difícil. Vá rezando. Mas, Padre, acho que eu não consigo. Peça a graça ao Espírito Santo. Peça para Ele vir ao teu auxílio. Peça para Ele te ajudar. Mas, Padre, eu não sei, eu acho que a hora que eu sentar com aquela pessoa, Padre, para resolver, para falar isso, eu acho que, eu muitas vezes uso uma expressão, que eu brinco muito, falo assim: pede paciência a Deus. Porque é aquela verdade. Padre, se eu sentar com essa pessoa para conversar, eu tenho que pedir paciência. Porque se Ele me der força, eu esgando. Muitas vezes a gente age assim, Então pede paciência, pede mais ainda. Pede a Ele a graça. Não pede força não, porque se pedir força, você torce o pescoço da pessoa. E não é esse o objetivo, não é essa a vontade. Mas ao contrário, peça a Deus essa graça. De a família voltar a ser reunida. De a família voltar a ficar com aquilo que é o essencial. De não ficar simplesmente na regra pela regra, na lei pela lei. Mas que a misericórdia prevaleça. A pessoa errou. Que ela reconheça o erro e tenha a capacidade de chegar. E como é bom, como é agradável quando a gente vê isso em família. De uma pessoa que chegar e reconhecer. Esse final de semana eu estava num casamento. E aliás, um abraço ao Moacir e à Lívia. Que esse casal há muito tempo queria viver esta realidade de regularizar a situação. Regularizou. E nós estávamos no almoço depois, em família ali. Muitas pessoas próximas. E sabe como que é a criança, Criança, quando junta com outras crianças, querem brincar. E aí um dos filhos, num determinado momento, saiu e foi para uma outra parte de onde a gente estava, num restaurante, num local, e se esqueceu de avisar a mãe. A mãe, a hora que deu conta do filho, cadê o filho? É o desespero, Porque mãe, mãe é mãe. Ele deve ter por volta de uns 6, 7 anos a criança. E aí a mãe saiu desesperada. Aí já saiu todo mundo da festa, Só que ele estava no outro canto, seguro. Mas de ver a beleza depois do filho, por ter esta liberdade, por você ver que é algo de família, chegar assim: mãe, desculpa, porque eu esqueci de falar para a senhora que eu estava lá. E aí a mãe fala assim: tudo bem, meu filho, eu te perdoo, porque também você estava aqui e não é a questão essa. E ali vê a reconciliação acontecer. A mãe já entendeu que o filho tinha se arrependido, tinha pedido perdão. Ela não precisou demonstrar para ele qual era a regra, qual era o tipo de punição, porque ele tinha feito aquilo, porque ele tinha sido, olha, você foi incoerente, você não realizou. Não precisava. Ali o amor prevaleceu. Ali a misericórdia aconteceu. É isso que nós temos viver na nossa casa. É isso que nós temos buscar cada vez mais, viver em nossas famílias. A liberdade de um de chegar para o outro e falar assim: olha, me perdoa. Mas ao mesmo tempo, aquele que tem que dar o perdão não precisar de fazer um sermão. Porque se ela pediu perdão, ela já reconheceu que está errada.
ela precisa de um apoio, de alguém para voltar a caminhar da maneira que é necessário caminhar. E aí é necessário a gente estar cheio de Deus, é necessário a gente estar cheio do Espírito. Porque como eu brinquei lá atrás, porque se for por causa do nosso agir, porque se for por conta da nossa justiça, a gente estraga tudo. O perdão é uma graça dentro da casa. O perdão é uma graça dentro da família. Seja no gesto de pedir, ou seja no gesto de dar. Mas é necessário que ele aconteça, para que as nossas famílias, tão atacadas por tantas situações, prevaleçam. E assim a felicidade e a paz reine dentro dos nossos lares. Eu quero convidar você a ficar em pé, para que a gente possa pedir esta graça a Deus. A graça, acima de tudo, de, pelo Espírito, ser alcançados em nossas necessidades, e assim conceder o perdão, ou assim pedir o perdão. Como é bom quando a família se encontra, e todos, com as suas diferenças, com as suas particularidades, mas prevalece o amor. Como é bom quando nos encontros familiares, a gente vê que existe sim as diferenças, existem as dores, mas acima de tudo se busca a misericórdia. Eu não sei como a sua família tem andado, mas acredito que não tenha sido fácil, porque essas situações que o mundo vai colocando, não, mas é direito seu, afinal de contas a pessoa errou. E aí vai aparecendo várias pessoas, né? Na nossa família, na nossa vida, querendo que você tem mesmo, você tem que agir assim. Mas a pessoa pediu perdão, ela não merece o seu perdão, não perdoa não. E você vai aumentando esse ódio dentro de você. Não, peça a Deus a graça. Mesmo que no primeiro momento seja só da boca para fora, mas depois vá até Deus e fala assim: Senhor, olha, está difícil, mas eu me decidi já a dar, Senhor, então me ajuda. E assim nós vamos vivendo esta graça. Que o Senhor, à medida que nós fomos pedindo esta graça, possa, acima de tudo, agir já no nosso coração. De termos a capacidade de manifestar o perdão, mas também de termos a capacidade de dar o perdão. Até mesmo para aqueles que nos ofenderam gravemente e que nos machucaram. Porque é para isso que existe o perdão. Não é para aquele que nos agradou, mas para aquele que nos feriu. Portanto, Senhor, envia, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor. Vá pedindo esta graça, vá pedindo esta força. Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre o meu ser. E vá pensando concretamente nesta situação que hoje aflige a você em primeiro lugar. E porque aflige a você, aflige a sua casa, aflige a sua família. Talvez você se encontre nesta situação que eu falei de há tanto tempo, que não conversa com alguém que faz parte, com o seu irmão, com a sua irmã, por conta de uma situação boba lá atrás, e porque foi cada vez mais acumulando, se encontra como esta mulher encurvada. Deixa aqui neste santuário tudo isso que você foi acumulando, e ao voltar para sua casa que você possa se reconciliar com essa pessoa, que você possa ter uma vida nova, uma vida de paz, uma vida de alguém que vai ao encontro do outro, que sabe que ele é limitado, que sabe que talvez ele merecia ser punido, e punido gravemente, mas porque você age como um cristão, que é um guerreiro, como o Papa dizia a cada um de nós, é capaz então de fazer isto, é capaz de dar, é capaz de manifestar esta misericórdia, e assim permitir que o amor prevaleça na sua casa, na sua família, na vida dos seus. Por isso nós te pedimos, Senhor, envia, Senhor, o Teu Espírito Santo. Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo, e cantemos pedindo esta graça a Deus. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor,
alegrar-me em ti. Erga os braços e canta, inunda meu ser, 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 inunda meu ser. E vá falando para Deus então. Vá falando em quais situações hoje você precisa ser inundado por esse Espírito Santo. Qual situação concreta na sua casa, na sua família, que possamos viver nesta tarde. Ainda estamos dentro da hora da misericórdia. Que possamos viver esta verdadeira misericórdia, em primeiro lugar para conosco. Eu sinto que o Senhor quer ir ao teu encontro, para tirar as mágoas, para retirar os rancores que ainda se encontram aí. Você que muitas vezes, até mesmo por conta de traições que você viveu, as pessoas te traíam, e você ainda talvez se encontra nessa situação de traição, e você falava consigo mesmo, mas Padre, como que eu vou perdoar esta pessoa? Não é perdoar o fato dela continuar, se tiver que sentar e conversar, e aí então, mas acima de tudo, é você viver livre desta situação. É você pedir a Deus a graça então de vivenciar daqui para frente este novo, como as coisas vão ficar, se você vai voltar a amar perfeitamente essa pessoa. Não se importe com isso, mas acima de tudo, de retirar este ódio que está dentro de você, que tem feito tanto mal para você. Você que não consegue se relacionar bem com o seu pai, por conta de tudo aquilo que o seu pai te feriu, te machucou, pelas palavras duras que ele manifestava contra você, até mesmo pela falta de amor que ele tinha para contigo, de nunca ter falado para você uma palavra de carinho. O momento é seu hoje. O que Deus quer fazer contigo é curar o seu coração. O que Deus quer fazer contigo é retirar de dentro de você, de dentro de ti, essas dores, essas feridas. E é isso que Ele quer que você experimente. Experimentar esta paz, experimentar esta leveza, mas é necessário retirar este entulho, isso que tem feito você se curvar cada vez mais, isso que tem feito você a carregar este fardo que não é teu. Vá permitindo ao Senhor nesta tarde ir curando o seu coração. Vá permitindo ao Senhor nesta tarde retirar tudo aquilo que é ódio, tudo aquilo que é mágoa, tudo aquilo que é rancor que se encontra aí dentro, para que você possa viver a liberdade nele. Não é uma questão de ser mérito ou não, mas Padre, essa pessoa ela não tem merecimento nenhum. Eu sei que talvez ela não tenha mesmo, mas não é por ela, é por você que você vai agir. É um agir de coração. E vá pedindo então, sim Senhor, inunda Senhor, o meu ser, para que eu possa, uma vez estando pleno, estando repleto de Ti, Senhor, eu possa viver esta realidade. E se for o caso, já vá pedindo a Deus até mesmo para preparar a vida, para preparar o coração desta pessoa, para essa conversa talvez que você tenha que ter com ela. E aí talvez você também pense assim, mas Padre, eu não sei como vai ser. Eu não sei se ela vai aceitar o meu perdão, mas você deu o passo, e isso é o mais importante. Você se arrependeu e você foi ao encontro. O que vai ser depois, como eu disse, não se importe com isso. É o momento agora de ser alcançado pelo amor e pela misericórdia de Deus. É o momento agora de ser lavado, purificado, inundado por esta água viva que vem de Deus, que é capaz de transformar o seu coração, que é capaz de transformar a sua vida. Por isso, Senhor, eu te peço, Senhor, que verdadeiramente possa vir ao encontro destes teus filhos que agora se arrepende das dores que talvez tenham causado, mas ao mesmo tempo, Senhor, retira, Senhor, retira tudo aquilo que é ferida ainda, que se encontra dentro dos corações por conta dos traumas que viveram, por conta dos traumas que passaram. E assim, Senhor, como esta mulher que não disse nada, mas que o Senhor, ao perceber a necessidade dela no Evangelho, o Senhor foi ao encontro dela e a curou, sem ela ter mesmo dito uma palavra sequer. Eu te peço agora, Senhor, para com esses teus filhos,
que tem pedido, que tem clamado, que o Senhor possa ir ao encontro de cada um, curando, restaurando os corações, restaurando as feridas, para que verdadeiramente sejam alcançados por Ti, sejam alcançados por Tua misericórdia. E que possamos mais uma vez cantar pedindo o Espírito Santo de Deus, pedindo esta verdade, pedindo esta cura do nosso coração, para que por Ele sejamos alcançados, fortalecidos, para que assim, livres, possamos caminhar na graça, com o coração renovado, com o coração cristão, que sabe que muitas vezes não vai ser fácil, mas que sabe que é o melhor, porque isso traz a paz, por isso traz a felicidade que tanto buscamos. Portanto, vem, Senhor. Para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em Ti. Erga os braços e peça para o Senhor. Inunda meu ser, inunda meu ser para perdoar. Inunda meu ser, inunda meu ser. Inunda meu ser, inunda meu ser. Inunda meu ser, inunda meu ser. Mas o Padre também sabe que lá na sua casa, que lá na sua família, talvez essa situação de perdão precisa partir de outros, que você se dá bem talvez com eles, mas talvez os seus filhos não se deem bem, talvez o seu esposo para com seu filho, a sua esposa para com sua filha, e por isso nós vamos rezar por eles também, porque fazem parte da nossa família. Por isso nós vamos pedir também que o amor, que a reconciliação habite na vida desses. E aí eu convido você então a ir falando: Senhor, sabe tal pessoa, Senhor? Sabe tal situação que está acontecendo agora entre eles? Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa ir lá com o Teu Espírito Santo, Senhor, abrir o coração deles, para que a reconciliação aconteça não só na sua vida, mas na vida da sua família. E aí você então ir pedindo por cada um: Senhor, retira a mágoa, Senhor. Talvez você presenciou, até mesmo antes de vir para cá, uma discussão, uma briga, e o seu coração está até mesmo com essa situação ainda aí dentro, quente. Então peça para que Deus possa agir nesta situação. Vamos agora interceder por nossas casas, vamos agora interceder por nossas famílias, vamos agora pedir o Espírito Santo de Deus sobre aqueles que nós amamos e que sabemos que precisa de dar este passo, o passo do perdão, o passo da misericórdia, o passo do amor de Deus, para que assim não somente nós, que alcançamos e fomos atingidos por este amor nesta tarde, mas também aqueles a quem nós amamos, possam também ser alcançados e atingidos por esta misericórdia. E aí, como alguém que sabe que tem um amigo, que é o verdadeiro amigo, e pode chegar e contar todas as coisas, porque sabe que esse amigo vai ao nosso encontro, ao encontro daquilo que nós estamos passando e vivendo, peça então agora a este amigo verdadeiro por estas situações da sua família, da sua casa. Talvez não são situações graves, mas porque você ou alguém falou a verdade para o outro, ela se fechou e não acolheu e não reconheceu que estava errada. Peça agora então, peça agora que Deus possa abrir também o coração desta pessoa. Peça agora que Deus possa ir à frente, para que acima de tudo, a paz, o amor, a concórdia, para aquilo que São Paulo falou para nós na primeira leitura de hoje, para que a bondade, o ser bom de um para com o outro aconteça, independente daquilo que é o ser mais justo, é o ser correto aos olhos do mundo, aos olhos da justiça dos homens, mas que acima de tudo, a misericórdia, que é a justiça de Deus, prevaleça na vida de cada um desses. Nós queremos, Senhor, te pedir, Senhor, esta graça, Senhor. Vá ao encontro daqueles a quem nós amamos. Inunda, Senhor, cada um também, para que eles possam manifestar o perdão, para que eles possam manifestar a misericórdia, para que eles possam manifestar o amor e percebam que não é a via do ódio,
que não é a via do rancor, que não é a via da mágoa, que não é a lei humana, que não é o direito humano que tem que prevalecer para que a paz aconteça, mas que acima de tudo, por mais difícil que seja, que a tua misericórdia, Senhor, possa prevalecer na vida deles, e assim também estes experimentarem o amor e a misericórdia de Deus. Por isso, Senhor, nós queremos pedindo, não sobre nós, mas através de nós, que o Senhor atinja com teu Espírito aqueles a quem agora nós apresentamos a Ti, para que a tua misericórdia e o teu amor também se manifeste na vida desses. Cantamos pedindo esse Espírito. Para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em Ti. Inunda meu ser, 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 inunda meu ser. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escutou a nossa oração. Obrigado, Senhor, porque nós sentimos o Teu amor nesta tarde. Obrigado, Senhor, até mesmo através dessas lágrimas que agora saem de dentro de mim, que elas possam verdadeiramente significar esta limpeza que o Senhor realizou no meu coração, e que eu possa dar passos concretos naquilo que o Senhor mesmo colocou dentro de mim. Que eu possa, Senhor, perdoar, que eu possa, Senhor, pedir o perdão, mas que acima de tudo a Tua misericórdia prevaleça. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ama e Tu continuas sempre a falar a cada um de nós daquilo que nós precisamos agir. Obrigado porque o Senhor não nos abandona, mas ao contrário, até mesmo em meio a tudo isso, permanece conosco, está junto conosco. Muito obrigado, Senhor. E para encerrar, do início, cantemos, pedindo esta graça do perdão, da misericórdia, mas reconhecendo que Ele está conosco, que Ele nos enche, nos inunda, para que assim o nosso agir possa ser segundo a vontade dEle. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me. Erga os braços e canta para o Senhor. Inunda meu ser, 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 inunda meu ser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!